Quais são os funcionários que levaram dinheiro nessa que tinha o envolvimento da Petrobras, evidentemente? Me parece que os funcionários que foram punidos, tá, foi o que era então gerente de bunker do Brasil, esse expatriado que estava lá, e me parece que mais um trader que ficava no Brasil. Alguém foi demitido? A recuperação desse dinheiro foi feita? Que eu saiba. Então, a Petrobras entendeu que poderia continuar a contratar as empresas beneficiadas com o esquema do superpreço. Quem que decidiu isso? Essa decisão foi da Gerência Executiva de Comercialização. Na diretoria de abastecimento. Que era ocupada pelo José Pereira. a recomendação, houve uma recomendação por parte da comissão de encerrar, não mais contratar, suspender essas empresas, declarar elas idôneas? Não. Por causa do escopo da comissão, a comissão só indicou boas práticas. Então, mudança de procedimento, criação de não sei o que. As duas comissões, a outra também? Não, a primeira. A segunda o senhor não sabe? Não sei. Essa segunda também foi conduzida pelo Newton. Teve uma questão sobre quantidade de água no navio, alguma coisa... Eu sei que a Avelina fez uns levantamentos sobre um problema de quantidade de água nas cargas de petróleo. Quando eu estive em Singapura, estava tendo até uma apuração lá envolvendo um pessoal que fazia o operacional, né, nos terminais. Como é que funciona mais ou menos a coisa assim? Quando você fecha um contrato comercial de compra e venda de uma carga de petróleo, por exemplo, você estabelece o seguinte: ou você vai fazer uma medição na saída do navio, ou você vai fazer uma medição na chegada do navio. E quem faz essa medição é um cara que você chama de... Esse cara, na verdade, ele faz essa medição e o que ele diz é o que vale. É como se você escolhesse um árbitro para aquilo. Tá? E você, cada parte, coloca o que seria um assistente técnico, que você chama de expeditor. Tá? Então, o que esse cara faz? O papel dele é ver se aquele cara agiu corretamente. É isso. A gente começou a ter, a menina começou a verificar lá, que a gente vendia uma carga, e quando você vende carga de petróleo, você não tem um preço certo, é um preço determinável. Então, por exemplo, eu vendo o seguinte: olha, eu estou te vendendo, o valor que você vai me pagar é a média das 5 cotações do Brent nos 5 dias úteis posteriores à chegada da carga. Então, quando chegou a carga, a gente vê qual foi a cotação do Brent nesses 5 dias, faz uma média, vê quanto era o valor e multiplica pelo tamanho da carga e paga. O que aconteceu? Quando ela começou a ver que o valor de recebimento das cargas era muito abaixo do que se esperava. Qual era a alegação? É que tinha água. Quando você faz a medição lá no final, o cara pegava a medida e disse: não, petróleo tem tanto, o resto é água. Isso pode ocorrer de ter água? Pode. Por quê? Porque existem algumas coisas chamadas de tipo hidropetróleo, tem uns nomes técnicos para isso, que como o petróleo é muito viscoso, ele faz uma bolha d'água no meio.
E na viagem essa bolha rompe, né, separa e aí você tem água. E o cara que comprou não quer pagar pela água o preço do petróleo. Às vezes você também tem um problema de água que tem no fundo do navio, colocou o óleo, não sei o quê. Só que esses montantes são muito grandes. E aí você começava a ver um outro problema. Quando você fazia o cálculo de quanto esse navio gastou de bunker, de combustível para fazer a rota, isso não fechava com o parâmetro que você utiliza. Mais ou menos o seguinte: quanto você usa de gasolina para ir daqui a São José dos Pinhais, né? São Carlos dos Pinhais. Ah, eu gasto tanto de gasolina. De repente tu está fazendo a mesma rota e está gastando 4 vezes. Então tinha umas coisas que não estavam fechando. E aí a Avenida me parece que questionou isso a sede e apresentou isso. E um outro ponto que tinha, que já era uma coisa que se discutia lá de trás, esse eu fui envolvido na época, é o problema de afretamento. Porque tinha uns problemas de demurras e de coisas assim no afretamento. Esse de demurras, eu cheguei De o quê? Demurras é quando você, por exemplo, você tem uma janela de porto, né? Então, se você chegou e perdeu aquela janela, o navio está esperando abrir uma outra janela, porque tem navio chegando e entrando. Então, esse período que ele fica lá parado, você tem que pagar ele uma indenização por isso, e isso se chama de demurras. Tá? E aí, como havia uma discussão sobre essa questão de demurras e de procedimento para fazer a definição de pagamento, de quanto é o valor justo, eu cheguei, quando eu estava na comercialização, a dar um apoio nisso, nessa negociação que estava sendo feita. Então eu sei que ela levou esses assuntos Eu não tenho detalhamento. Mas não tem detalhe. Mas mais alguma questão, senhor Fernando?